Graças a Deus, meus irmãos, tudo bem? Mais um dia gravando em casa, distanciamento social. Os primeiros três vídeos foram na igreja. Eu espero voltar a gravar lá também, mas está chuvoso, né? Frio, está gostosinho em casa. Mas nós estamos aqui meditando juntos aqui um estudo sobre o ensinamento de Cristo aos súditos do reino, aos cristãos. Aquele ensinamento que ele estava passando aos discípulos, aos apóstolos, que ele escolheu para que fosse a doutrina dos apóstolos ensinada à igreja. E que hoje está tão deturpado. Me parece que sempre quando eu escuto alguma coisa, algum ensinamento, um sermão, uma meditação, ela não busca ensinar a revelação de Cristo. Né? Se somos cristãos, acreditamos em Cristo e acreditamos que a revelação está nele. Né? Não é que nós não acreditemos no Antigo Testamento, mas como vemos pessoas vivendo pelo Antigo Testamento, não somos judeus. Né? Nós acreditamos que Jesus veio e veio revelar o Senhor, veio trazer o amor. Né? Então nós estamos falando aí sobre Mateus capítulo 5 e vamos até o 7, vamos cada vez falar sobre uma bem-aventurança ou um ensinamento para aqueles cristãos ou aqueles que são cristãos. Presta atenção em cada vídeo, se tiver alguma dúvida você passa para a gente, se achar interessante compartilha também, tá? Vamos aí nesse momento de distanciamento propagar o ensinamento cristão, né? Ensinamento cristão. Eu não estou falando aqui sobre crente ou crê em Deus, eu não estou dizendo quem crê ou quem não crê em Deus, ou quem é evangélico, ou quem é católico. Eu estou dizendo o ensinamento cristão conforme a Bíblia nos ensina. Nós vamos falar de Bíblia, não do que eu acho, tá? E a parte 5, né, a quinta lição, a gente vai falar sobre Mateus capítulo 5, versículo 7, bem-aventurado os misericordiosos, pois obterão misericórdia, tá? Ou receberão misericórdia. Jesus separa seus discípulos, seguidores e continuadores da sua revelação e declara: os súditos do rei vieram trazer paz, pois com guerra só teremos guerra. Declarando um código de vida completamente diferente ao que aquele povo estava ou queria ouvir. E é fácil rejeitar o que se quer ouvir, o que não se quer ouvir, e ouvir o que se deseja, né, o que se obter. Então nós vemos que Jesus chega num tempo em que aquelas pessoas que escolheram seguir com ele precisa agora ensinar a eles como é que é a vida de um súdito, de um cristão, do aquele que segue o discipulado, o ensinamento de Cristo. Porque aquele povo mesmo, talvez igual hoje em dia, buscavam outras coisas, eles queriam restituição do que era deles, eles queriam poder entrar no templo, eles queriam que um rei chegasse como Jesus e se envolvesse no governo, na política, e se tornasse rei deles, senhor deles, que destronasse Roma, talvez não diferente de hoje, mas Jesus veio mostrar que não foi para isso que ele veio. Jesus diz que são felizes pela escolha e herdarão e terão o reino de Deus e farão parte do reino de Deus aqueles que escolherem a vontade dele. E ele começa, como eu falei no 3, né? Mateus capítulo 5, versículo 3. Os humildes, pobres de espíritos, herdarão o reino dos céus. Os que choram por si e pelos outros, né, serão consolados. Os mansos e humildes de coração, né, herdarão a terra. Os que têm fome e sede de justiça, né, serão saciados. Olha só. Falando ao contrário da realidade que eles queriam naquela época e que as pessoas querem hoje em dia. Colocando que os humildes e que os servos do Senhor, os súditos do rei, vieram para servir e para trazer pacificação e tranquilidade. E agora continua dizendo, né, a arrogância e prepotência do ser humano, que desejam olho por olho e dente por dente, ou pensam só em si, ou só nos seus, né? E agora ele diz nesse momento: bem-aventurados os misericordiosos, pois eles alcançarão misericórdia. Mateus 5, 7. E aqui ele começa a nos ensinar o que é misericórdia, né? O que é você ser misericordioso. A misericórdia é uma qualidade que não é totalmente desconhecido mesmo pelo mundo ou pelos seres humanos, né? Basicamente egoístas, que pensam em si mesmo, que desejam as coisas para si mesmo e que acham que precisam ter vantagem para si mesmo. Mas essa misericórdia é reconhecida pela maioria, como eu falei,
é uma misericórdia seletiva e inconstante. Ou seja, agora você tem, amanhã você não tem. Agora você recebe, amanhã você não recebe. Um ato de sentimento que não se baseia no princípio e não é decidida de coração, de caráter ou de alma. Ou seja, você decide por alguma influência, por alguma necessidade, por alguma troca, mas não porque é de alma e de coração. Sempre vai ter alguma coisa em troca, né? O mesmo homem que é capaz de compaixão ocasional ainda acha o sofrimento dos outros muito incômodo e às vezes, muitas vezes, menor do que o dele. E como se diz, às vezes chora pelos que choram, mas quando alguém se alegra, fala, como é que fulano pode se alegrar, pode receber isso e eu, né? E para essa pessoa a vingança sempre é doce, ou seja, a hora que ela tem uma oportunidade, infelizmente, ela dá risada até da desgraça dos outros, né? Até um assassino pode ser misericordioso com o seu filho e mesmo assim matar o seu descontentamento. Isso não é misericórdia. Ter compaixão de alguém, ou de alguém que fez alguma coisa, ou de um parente, e daí matar o descontentamento, ou ser uma ovelha agora e se não gostar, se tornar um leão, né, contra alguém. A misericórdia de Jesus nesse momento, que nesse momento Jesus elogia, vem da percepção íntima e incondicional da necessidade desesperada que a própria pessoa tem, né, de ter misericórdia. Não simplesmente dos homens, mas especialmente de Deus, que é o nosso formador, que é aquele que nos criou. Esta é uma misericórdia que mostra compaixão para com os desamparados, né? E tem algumas parábolas que Jesus mostra isso. Lucas 10, 35 e 37. Vejam bem, quando ele fala sobre a parábola do bom samaritano. Qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Aquele que teve misericórdia, disse e respondeu o perito da lei. Jesus lhe disse, vai e faça o mesmo. Misericórdia, né, de um samaritano que os judeus eram contra, né? Então aquele teve misericórdia, tá, daquela pessoa que foi atacada, misericórdia, né? Então, como eu falei, esta é uma misericórdia que mostra compaixão para com os desamparados, não importa quem seja, né? A situação era aquela. Outro que também nós vemos sobre misericórdia, uma misericórdia que estende o perdão até mesmo àquele que repete a ofensa. Mateus 18, 21 e 22, também sobre a palavra do servo impiedoso. Jesus fala assim, então Pedro, as escrituras falam assim, então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? 7 vezes 7, que era a lei da época, né? Jesus respondeu, não só 7, não até 7, ou 7 vezes 7, mas 70 vezes 7. Ou seja, um número indefinido, um número grande, mais do que ele pensava e muito mais, né? Essa compaixão não é inspirada pela atraente qualidade do ofensor, né? Devolver o que a pessoa te faz é fácil, né? Deveríamos então tratar o feio, né, como pecador. Não ter misericórdia daquele que não tem uma boa aparência, né? A própria palavra de Deus fala que Jesus era uma pessoa, em Isaías, que o cordeiro era uma pessoa sem aparência, né? Então não deveriam ter misericórdia de quem não tem aparência, se for pela aparência da pessoa. Essa compaixão deve se elevar do reconhecimento sentido da gratidão pela misericórdia que Deus nos deu e tem nos mostrado. Ou seja, nós não somos merecedores da misericórdia de Deus. Se alguém acha que está enganado, né? Nós somos falhos, nós somos errantes. Nós buscamos a perfeição. Deus não busca pessoas perfeitas, nós buscamos a perfeição. Mas nós reconhecemos, e a misericórdia que derramamos com as pessoas é a misericórdia que Deus derramou conosco, mesmo ainda sendo pecadores. Nós também não éramos atraentes, merecedores, quando Deus mandou o seu Filho, né, o próprio Jesus para a cruz. Romanos 5,8 diz, mas Deus demonstrou o seu grande amor por nós. Cristo morreu ao nosso favor quando ainda éramos pecadores, ou seja, sem nenhuma aparência para misericórdia, né, sem nenhuma
possibilidade, né? Sem nenhum reconhecimento, que dizem assim, não, reconheceu que fizemos alguma coisa. Os cidadãos do reino, guarda isso, os cidadãos do reino dos céus não esquecem suas tristes origens. Ou seja, passou, você foi perdoado, mas você não esquece o tamanho do perdão, o tamanho da misericórdia que Cristo teve com sua vida quando transformou, te deu entendimento, abriu os teus olhos para a mudança de vida. Né? Tito 3, 1, 5. Eu quero ler para os irmãos aqui 4 e 5. Mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestou a bondade e o amor pelos seus seres humanos, fala pelos homens, mas são seres humanos no geral, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia. Ou seja, fomos mudados, transformados, recebemos uma graça do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Do nosso próprio Cristo, o próprio Deus encarnado, morrer na cruz por nós, sem sermos merecedores. Uma das maiores expressões desse tipo de misericórdia que Deus exaltou é o seu interesse sem egoísmo por um mundo pecador. E sem atrativos nenhum, mas sim perdido. Ou seja, ele quis mudar algo que estava... Quando ele olhava, e a palavra de Deus fala que ele viu, olhou e não viu um justo sequer. Né? Jesus, ao ver as multidões, teve compaixão delas por estarem desamparadas, né? Tristes, né? Afetadas, desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Ou seja, poucos olham e têm misericórdia, poucos se entregam à transformação de vidas e mudanças sem um pensamento pessoal. Eu tenho misericórdia, mas é provável que espere que o outro tire dele para ajudar, mas ele mesmo não tira. Eu sou merecedor, eu tenho, eu quero e é meu, né? Mas nós não somos merecedores. Essa misericórdia exaltada por Jesus é a força motora da pregação do Evangelho, e não a arrogância, o orgulho, o tal do privilégio que tem se dito como cristianismo hoje em dia. Eu vou ler isso de novo, o estudo que a gente está fazendo, eu separei essa frase, eu achei interessante. Essa misericórdia exaltada por Jesus é a força motora da pregação do Evangelho. Porque Jesus morreu. O apóstolo Paulo fala assim que ele veio, não usou de sua intelectualidade. Ele fala assim que ele veio pregar o Evangelho, que Cristo morreu na cruz do Calvário por nós ainda sendo pecadores. E não essa arrogância, esse orgulho, esse tal do privilégio que alguns almejam ter, que dizem que vão implantar ou que querem implantar, né, que tem sido pregado. É triste ver o que tem virado o cristianismo e o ensinamento de Cristo sobre a pacificação, sobre o amor, sobre a transformação. A compaixão para com os outros não nos dá o direito ou o merecimento da misericórdia de Deus. Não é isso, não. A misericórdia com o próximo é uma evidência pessoal de um espírito penitente, contrito, que quer fazer a vontade de Deus. E ele olha por isso. Não é que nós vamos ter uma troca e por isso nós receberemos misericórdia ou seremos salvos, mas é a demonstração da boa obra daqueles que são salvos. Condição divina de perdão. Mateus 18, 23 e 35. A parábola do servo impiedoso. Nesta parábola, o rei perdoa a dívida devida à súplica do devedor. Mas o devedor não demonstra esse coração com quem deve a ele. Por isso o rei manda buscá-lo e ele é condenado. E no 34, Mateus 18, 34, vai dizer assim: irado, seu senhor entregou a seus torturadores até que pagasse tudo o que devia. E no 35 ele enfatiza para quem está escutando e para nós hoje em dia: assim também lhes fará meu Pai Celestial a cada um de vocês que não perdoar de coração a seu irmão. Isso é misericórdia. Perdoamos porque fomos perdoados. Temos misericórdia porque nosso Deus teve misericórdia de nós. Temos compaixão porque o nosso Deus teve compaixão de nós. O cidadão do reino não vive
entre seus companheiros como um arrogante aristocrata ou poderoso espiritual. Vou repetir. O cidadão do reino não vive entre seus companheiros como um arrogante aristocrata ou poderoso espiritual, mas como pessoas humanas, perdoadas e perdoando, ou perdoados e que perdoam. É assim que a gente vive, o cristão vive. Para resumir, os misericordiosos, bem-aventurados são os que estão cheios de compaixão e simpatia pelo sofrimento espiritual, moral e físico, seu e de seu próximo. São os que estão dispostos ao sacrifício para aliviar-lhes as pesadas cargas que eles carregam. Os cidadãos do reino de Deus têm nesta bem-aventurança uma das maiores promessas de Deus. Terão misericórdia do Pai Celestial. Que maravilha, né? Assim como Deus olhou para eles quando disseram, tem misericórdia de mim, pecador, e lhes perdoou seus pecados, e o justificou por amor daquele que, pelos pecadores, deu a sua própria vida no Calvário, assim também os súditos do reino de Deus devem ser misericordiosos com as pessoas que estão ao seu redor. Não só aqueles que o amam ou que dão em troca, mas com aqueles que não têm nenhuma aparência para receber misericórdia. Entretanto, devemos lembrar, o fato de um homem ter compaixão de seu próximo não é o motivo de receber misericórdia de Deus. Preste atenção nisso. Mas terá uma oportunidade de constatar nele mesmo a manifestação da misericórdia divina, capaz de fazer aquilo que Deus fez por ele. Sabe quando alguém faz alguma coisa para você e você fala, como eu vou poder te pagar? Você fala assim, não, quando você puder, faz pelo outro. É bem assim que Deus nos ensina a ter misericórdia. Mateus 6,2. Perdoa nossas dívidas assim como nós perdoamos nossos devedores. Ou perdoa os nossos pecados, nossas culpas, assim como nós perdoamos aqueles que têm pecado contra nós, ou têm culpa contra nós. Esse é o Pai Nosso que as pessoas oram, né? E isso que nos ensina também o Pai Nosso. Conclusão. A misericórdia é o efeito da compaixão que inclina o coração do crente e do cristão a exercer as boas obras, que possa aliviar seus semelhantes. É a virtude que exerce a verdadeira caridade, uma virtude do coração e da alma, que você faz porque você sente a vontade de fazer, não porque você é obrigado ou porque você vai receber algo em troca. Esta misericórdia que merece misericórdia de Deus é aquela que contempla primeiramente a necessidade da alma, as necessidades espirituais e então as necessidades do corpo. Bem-aventurado, bom caminho escolheu os misericordiosos de coração, pois estes reconheceram que receberam e receberão misericórdia de Deus. Vamos finalizar com uma palavra do sermão do Senhor, né? Em Salmos 18, 23 e 25, um salmo davídico. Tenho sido irrepreensível para com ele e guardei-me de práticas do mal. O Senhor me recompensou conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos diante dos seus olhos. Ao fiel te revelas fiel, ao irrepreensível te revelas irrepreensível. Amém? Façamos nós segundo a vontade de Deus. Talvez não esteja isso firmado no teu coração, mas o que Cristo nos ensina é isso. Por isso que ele fala, olha para mim e segue de mim. Pega o meu jugo, que é leve, né? Fica comigo que sou manso de coração, humilde de coração. E é isso que nós devemos fazer. Esse daqui é mais um ensinamento para aqueles que querem ser cristãos e querem fazer parte do reino de Deus. Fica com Deus. Ora para que Deus transforme a tua vida, transforme a nossa nação e a nossa sociedade do jeito que está indo. Está difícil de entender. Está difícil de testemunhar, ou de ver testemunho, para ser um bom cristão. Mas as palavras de Deus, as palavras das Escrituras não mudam e podem nos ensinar muito. Tchau.